Ela era uma caçadora. Mas eu fiquei pensando aqui, agora voltando, falando sério mesmo. A gente tem algumas decisões a tomar ao longo da nossa vida. E eu não sei vocês, mas às vezes sou assim, cara, o que eu faço em relação a isso? Algumas decisões são bem fáceis. Por exemplo, eu tenho um interesse de roubar isso aqui. Eu roubo ou não roubo? Já sei que eu não devo roubar, né? É fácil decidir isso. A não ser que você seja cleptomaníaco ou alguma coisa assim. Mas, em geral, é fácil. Eu estou fazendo uma dieta bem restritiva, eu como uma lasanha super suculenta ou como o que está prescrito na dieta? A resposta é óbvia, né? Eu não tenho que pensar muito sobre isso. Eu posso até tentar negociar com a minha cabeça, mas a resposta é um tanto quanto óbvia. Mas tem algumas decisões na vida que é bem difícil da gente tomar, porque não parece que é certo e errado para as opções que eu tenho. Não é verdade? E qual caminho trilhar? Como, por exemplo, qual profissão eu vou seguir? Ou aonde eu vou exercer a minha profissão? Ou eu tenho duas opções de empresa e qual das duas propostas eu aceito? É difícil pensar sobre isso. Às vezes a gente tem que ponderar sobre muitas coisas. E algo que eu acho que faz muito sentido e é interessante da gente considerar nessa equação, principalmente se você é um cristão, é que talvez Deus possa te direcionar a tomar uma decisão um pouco melhor que você não está vendo, Você não está conseguindo discernir bem, talvez Deus consiga te orientar e te dar um direcionamento melhor. Então, uma pergunta razoável é: será que é possível a gente saber, conhecer, discernir a vontade de Deus para a maior parte das coisas da nossa vida? Ou para quase tudo na nossa vida? Será que, de fato, Deus tem uma vontade específica para a nossa vida? Será que isso é um fato? Será que realmente isso acontece? Será que eu posso contar com isso? O que eu acho que é interessante é que, quando eu considero Deus como sábio, como aquele que é mais sábio, ou que é sábio por excelência, eu vou concluir que, muito provavelmente, Ele tem sempre a melhor opção para mim. Só que às vezes é difícil de eu entender qual é a melhor opção de Deus para a minha vida. Sobretudo quando eu tenho que discernir alguns acontecimentos, fatos, tragédias ou decisões futuras. Qual é a vontade de Deus nisso tudo? O que Deus quer? Por que Deus está me direcionando, me levando para esse caminho? Por que eu tenho estas e aquelas opções? E quando a gente está tratando de decisões futuras, a gente tem uma pegadinha que é uma pegadinha da vida. É que muitas vezes o caminho mais curto, muitas vezes, é o caminho mais longo. Você já percebeu isso? Às vezes a gente tenta pegar alguns atalhos na vida e a gente percebe que aquele atalho tornou a estrada mais tortuosa, mais complicada. Parecia que ia ser mais fácil se eu desse aquela roubadinha ali. Mas aí o guarda me viu. E hoje eu estou devendo o governo. Mas não é verdade isso? Às vezes o guarda não está fardado de polícia. Porque às vezes é uma decisão de um casamento, uma decisão muito séria. Às vezes é a decisão de escolher onde eu vou morar. E meu vizinho é um porre. Só que eu já comprei a casa. E agora passar ela para frente é difícil. E eu tenho que conviver com isso. Por não sei quanto tempo. Um carro que eu escolhi, que parecia ser ótimo, o vendedor disse que ele estava inteirão. E ele só quebra. Devia ter comprado outro. Se eu tivesse ponderado mais. Não é verdade isso? Qual é, de fato, a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é, de fato, a vontade de Deus
para a nossa vida. E eu gosto do enigmático texto do Moisés em Deuteronômio 29, que diz exatamente isso aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Por que este texto enigmático é especial para nós? E eu acho muito válido nós considerarmos isso, porque quando a gente pensa em vontade de Deus, é um tema muito amplo. E, inclusive, isso já foi assunto de uma série lá em 2019 na nossa comunidade. Há muito tempo. Mas olha só que negócio interessante. Quando você pensar na vontade de Deus, eu vou trazer aqui duas categorias bem razoáveis para a gente compreender isso de uma forma clara, bem clara. Então, pensando na lógica do que o Moisés está escrevendo neste texto enigmático, vontade de Deus, ela passa por uma vontade que é secreta, oculta, pelo menos de mim. Talvez ele saiba o que ele está fazendo, talvez ele saiba para onde ele está me direcionando, mas eu não sei. Não é verdade? Não tem coisas assim que você só percebe no final do filme? Né? Você passou aquela fase da sua vida e você, isso aqui aconteceu na minha vida por isso. Olha que negócio interessante. Na época que eu estava vivendo, não parecia que era para isso. Isso aqui me ensinou isso. Olha só que negócio interessante. Olha, se eu não tivesse passado por aquela situação, se eu não tivesse conhecido aquela pessoa naquele contexto, daquele jeito, hoje eu não estaria exatamente onde eu estou. Só que na época você não sabia, era secreto. Não é um fato? Não acontece isso? A gente não vai lendo a vida, lendo os acontecimentos da nossa própria trajetória e vai percebendo isso, e de repente um fato horrível, né? Um acontecimento complicado se torna uma bênção depois de uma releitura da nossa própria história, inclusive. Tudo bem, mas existem coisas que a gente sabe de cara, e essas coisas são as reveladas. Então, existe a vontade secreta de Deus, a oculta, que eu não sei, e existem aquelas que são reveladas. Então, por exemplo, quando eu fiz a brincadeira, bem estúpida, de roubar isso aqui ou não, você não precisa ser um cristão muito experimentado na fé para saber que roubar isso aqui é uma coisa que Deus não gosta. Deus não gosta de roubar nada. Por melhor que seja a sua intenção, por mais que você esteja precisando disso, roubar não é uma opção que Deus ache vantajosa para a nossa vida. Por isso Ele nos proibiu. Dentre muitas outras coisas que Ele meio que colocou uma cerca. E talvez você olhe para essa realidade e, cara, mas por que eu não posso roubar? Mas Deus é um estraga-prazeres, roubar me parece uma opção tão agradável, tão interessante, porque se eu roubo eu não preciso trabalhar para conquistar aquilo. Olha só, por que Deus me priva disso? E aí você percebe que esse não de Deus, esse não roube de Deus, não é Deus destruindo a tua história e a tua trajetória, te privando de um prazer momentâneo teu. Simplesmente, na verdade, Deus está orquestrando o universo, Deus está trazendo leis naturais para nós, e na maioria das culturas roubar é uma coisa feia, porque Deus colocou isso no nosso coração, e uma sociedade em que o roubo é liberado, é uma sociedade caótica, de forma que a gente tem que construir muros muito altos, gradear toda a nossa casa, colocar câmera e gastar com uma fortuna de dinheiro para nos proteger e proteger nosso patrimônio. Porque muita gente não segue a lei natural. Talvez a civil, né? Talvez o Código Penal. Não porque ele não queira roubar, mas porque ele tem medo da consequência. Mas é fato que existem muitos ladrões de coração. Não é verdade? Só que mesmo eu sendo este que comete crimes contra Deus, eu já sei que isto está errado.
Eu não preciso buscar o Senhor em oração, buscar um aconselhamento bíblico, ou buscar uma consulta com vários cristãos bem experimentados para chegar à conclusão óbvia de que roubar é um ato criminoso e pecaminoso. Não preciso fazer isso. É um fato isso? Isso não é bem óbvio? Porque está revelado, está muito claro, está escrachado. Então, a vontade revelada de Deus tem a ver com os seus preceitos. E Deus permitiu que nós conhecêssemos a vontade revelada dele. Então, tem muita coisa na Bíblia, claro ali, que já foi traduzido pelo pensamento popular, e você talvez até conheça e não sabe que está na Bíblia, que é a vontade de Deus. Que eu não preciso buscar uma força oculta ou uma vontade secreta para discernir o que fazer. Deus já estabeleceu. Está claro. Eu só preciso dar alguns passos intelectuais para poder chegar àquele conhecimento e ponto final. Mas a vontade secreta, ela também tem uma outra progressão, e eu acho brilhante quando a gente entende isso, que é a vontade decretiva, ou a vontade baseada em decretos de Deus. Aquilo que Deus já estabeleceu que vai acontecer. Só que a gente não sabe nem como e nem quando. Por exemplo, Jesus, ele deixou claro que um dia ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí tem muita gente que tem um monte de teoria a respeito disso. A Bíblia deixa alguns parâmetros para a gente fazer uma releitura do nosso tempo. A gente olha para o nosso tempo e diz, o termômetro está aquecendo, então muito provavelmente Jesus vai voltar por aí. Alguns sinais que vão anteceder essa volta de Jesus são as guerras, rumores de guerras, nação contra nação, pais contra filhos, e dentre muitos outros acontecimentos trágicos na sociedade e na cultura. Isso antecede, só que isso está acontecendo desde sempre. Então, como é que eu consigo entender que o que está acontecendo de trágico aponta para a volta, para o retorno de Jesus, ou realmente é um reflexo do coração maligno do ser humano? Um outro sinal importante é que Jesus disse que quando o mundo todo, todas as nações ouvirem o Evangelho, não quer dizer que eles vão crer no Evangelho, então virá o fim. É um outro sinal que eu posso acompanhar, mas como e quando isto vai acontecer? Não sei. O cara que perguntou para Jesus como e quando, Jesus deu um corte nele em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E aí, Jesus, quando é que vai ser esse negócio mesmo? Para com isso, vocês não têm nada a ver com a vontade de Deus, vontade decretiva de Deus. Para de focar nisso. Foca nos preceitos, foca no que vocês têm que fazer. Foca na missão de vocês. Fiquem atentos para as coisas que Deus não revelou. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. O que vocês já sabem, viva a sua vida baseado naquilo que vocês já sabem. Não fiquem buscando as coisas ocultas e místicas e secretas. E tem uma resposta parecida com essa para um monte de outros assuntos, que a gente não tem resposta. Então, em resumo, a vontade de Deus, eu posso encaixar ela em duas dimensões: revelada e preceptiva, secreta e decretiva. Qual é a vontade secreta de Deus para a minha vida? Eu não sei. Se Ele quisesse que eu soubesse, Ele já teria revelado. Óbvio. É o texto enigmático do Moisés. E quando nós gastamos a nossa vida numa procura obsessiva pelo mistério, pelo oculto, será que Deus está querendo me guiar para lá ou para cá? Ó Deus! Quando isto acontece,
a gente cria um nível gigantesco de ansiedade na nossa vida e no nosso coração. Por quê? Porque a gente se desconcentra, desfoca da nossa responsabilidade diante daquilo que já está revelado. Mas tem gente que vive disso. Vive de tentar antecipar o futuro. Vive de tentar antecipar o próximo passo. E por vezes se frustra. Porque a previsão não foi tão cirúrgica. E aí faz uma releitura da situação. Não, talvez não foi exatamente isso, né? Talvez foi figurado. Deus não trabalha com confusão. O que a gente tem que saber, a gente tem todo o acesso e toda a clareza e toda a possibilidade de saber. Aquilo que não nos cabe, beleza, a gente segue. Eu lembro de uma refutação para os discípulos, Jesus faz isso, e ele deixa muito claro, sabe por que eu não tenho como ensinar tudo aqui para vocês? Vocês não suportariam. Vocês não suportariam tudo, toda a realidade, toda a clareza da vida. Então, aqueles discípulos tiveram que aprender gradativamente. Você tem uma noção? Se você é um cristão já há uns 6 meses, você já está um passo muito à frente daqueles discípulos que caminharam com Jesus 3 anos. Tem noção disso? Você tem muito mais informação, muito mais acesso do que aqueles discípulos. Por quê? Porque eles não tinham Google, não tinham YouTube. Eles não conheciam a história de Jesus como você tem acesso hoje. Só que às vezes a gente foca muito na grama verdinha do outro, e a gente fica pensando, e se eu tivesse um negócio assim com Deus, uma conexão mais forte, e tivesse acesso aos mistérios de Deus, minha vida seria melhor. Será? Será que eu confiaria de fato em Deus? Será que eu conseguiria ter um relacionamento com Ele de verdade? Como é que seria isso? Se, por exemplo, você soubesse, inclusive, o dia da sua morte. Tudo, sei tudo do meu futuro. Cada passo. Todas as decisões que eu preciso tomar. Vou evitar todos os tombos. Será que isso seria realmente salutar para a minha vida? Para a sua vida? Beleza. Então, muita coisa está revelada, muita coisa eu não sei exatamente como é que vai ser esse negócio. Mas existem aquelas questões que muitos teólogos vão chamar de adiáforas. Adiáforas. O que é isso, né? Assuntos adiáforas. Adiáforas são assuntos que não é nem certo e nem errado, nem bem e nem mal. Não tem problema nenhum de eu tomar essa decisão. É tipo comprar o carro, né? Amarelo ou vermelho? Qual a dificuldade, né? Eu não sei, será que Deus tem uma vontade para isso? E esse conceito, ele foi utilizado primeiro pelos estoicos, para tratar de assuntos que não eram nem obrigatórios e nem proibidos. Eu gosto do comentário de um teólogo chamado Roger Olson, que ele fala um negócio mais ou menos assim: são coisas que não têm importância ou questões de indiferença, tendo, por exemplo, os pormenores das crenças a respeito da natureza exata dos anjos. Tipo assim, do que o anjo é feito? Eu não sei. O que tu acha? Sei lá, de luz, não sei, cara. Mas do que é feito? A Bíblia responde isso? Não. Mas eu acho, né, que é isso, aquilo, não sei o quê. Ou, sei lá, como eu citei aqui, os eventos associados à segunda vinda de Jesus. Sendo assim, são classificados como adiáforos, estes assuntos que não alteram nem para mais e nem para menos a essência da teologia cristã. São os assuntos adiáforos. E na nossa vida tem várias decisões adiáforas. E aí, como é que eu trilho um caminho de sabedoria para decidir da melhor maneira possível? E aí eu tenho aqui, vou voltar para você tirar essa foto, ficar bonitinha essa foto. Tirou?
É porque os adolescentes precisam dessas fotos. A gente precisa ter empatia, não é não, Radassa? Radassa não. Radação. Aprendi, vi no TikTok dela, que agora eu tenho um TikTok. Alguns métodos, assim, perigosos para a gente discernir a vontade de Deus, sobretudo em assuntos adiáforas, né? Eu não tenho uma revelação, um texto bíblico, uma clareza, né? Não tem nenhum versículo assim, compre o carro amarelo, né? Não tem, esse versículo eu nunca vi, né? Então, quais são alguns métodos, assim, que não é que você não deveria fazer, mas são perigosos, né? Porque, dependendo do seu coração, você pode ser guiado por uma decisão bem estranha e às vezes até estúpida, né? Eu já caminhei para essa direção várias vezes, né? O primeiro método é o que eu chamo aqui de teologia das portas abertas. Se Deus abrir as portas, é porque Ele quer. Você já viu isso? Eu vi alguma pessoa rindo, né? Eu não sei se é porque ele já passou por isso, né? Mas não tem isso. Se tiver tudo certo, é porque Deus está preparando o cenário. Aí, por exemplo, eu recebi uma proposta ali do negócio, do emprego, e o cara que me contratou, ele falou assim, foi bem objetivo, olha, é o seguinte, você vai fazer isso aqui, não sei o quê, você só tem que, o valor é X, você só bota Y. Mas assim, não tem importância nenhuma, porque no final do mês, além do seu salário, eu vou lhe dar uma comissão, por cada coisa, cada valor errado que você coloca. Aí você ficou preocupado com aquilo, não sabe, meu Deus, será que isso é certo? Eu não conheço esse negócio de contabilidade, eu não sei se isso aí está certo ou está errado, eu não conheço. Mas também não vou perguntar para ninguém, vai que está errado, eu prefiro ficar sem saber. Não tem isso? E aí você vai pensando, Deus, é o seguinte, se Ele me ligar, na próxima semana é um sinal que o Senhor está me direcionando para esse trabalho. Aí o danado te liga. Porta aberta. Só que eu dei um exemplo fácil. Agora vamos pensar num outro exemplo que é um pouco mais complicado. Não tem nada de ilícito naquele emprego, são 2 empregos. Qual que eu vou, Senhor? O que me ligar primeiro é o que eu vou. Não é assim mais ou menos que a gente faz? Que aí entra a segunda metodologia perigosa, que é a metodologia dos testes espirituais. A gente faz isso, é muito engraçado, inclusive, a metodologia dos testes espirituais, né? Então, eu quero, Senhor, eu estou querendo isso aqui, então, não é período de chuva. Então, se não chover amanhã, é um sinal que o Senhor... Né? Fazer que nem o cara, né? O cara, assim, a primeira pessoa que sair por essa porta é a mulher que eu vou casar. Você já ouviu essa história? Aí saiu a mãe dele, aí não deu certo. Mas estão entendendo a coisa? A gente vai fazendo isso na vida. E no final a gente vai achando, não, eu sou uma pessoa espiritualizada. Porque eu tomo as minhas decisões, eu sempre coloco Deus na minha jogada. Com esses testes, com a teologia das abertas. Um outro método que é perigoso também, é o método dos versículos aleatórios. Já viu esse método? É tipo assim, é porque faz tempo que eu não vejo uma Bíblia de papel, mas pensa numa Bíblia de papel, uma Bíblia digital é difícil fazer isso aqui. Mas você tem uma Bíblia de papel, aí você está querendo a vontade de Deus para algum troço. Eu vou, Senhor, saio dessa cidade, eu fico nela. Aí você abre a Bíblia assim, bem aleatória, pá. Aí você lê Gênesis 12, sai da tua terra. Opa! Aí você até chora. Tá vendo? Deus falou comigo. Oh. Aí você bota no Instagram, é uma loucura. Não é isso ou não? Acontece muito isso. Então quer dizer que Deus não possa falar assim? É claro, Ele faz o que Ele quiser. Deus usa de qualquer meio para falar com a gente, não tem... Se Ele quiser, Ele faz. Eu não sei qual é o meio que Deus vai falar comigo. Só que é perigoso. Porque às vezes eu abro o versículo errado. E Judas suicidou-se. Olha que loucura. Não acontece isso?
Tem um cara na Bíblia que é um problema. Ele faz um teste, assim, bem aleatório, assim, na Bíblia. Ó, pessoa que entrar, eu vou matar e oferecer para Deus. Aí você abre naquele versículo. Aí o que você vai fazer? Entende a coisa? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Deus pode falar? Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é livre, inclusive. Mas é um método perigoso. Porque o que eu preciso saber a respeito de Deus e da vida está muito bem revelado. E aí, o último método assim que eu acho complicado são as impressões. E eu traduzi como impressões para ficar um pouco mais romântico. Meu Deus, o que eu fiz aqui, Senhor? Quebrei o computador. Sim. São sensações, arrepios, intuições, sentimento de paz e estabilidade. Ai, eu sinto tão em paz em estar com isso sobre as minhas posses, embora não seja meu. Não tem isso? Eu estou fazendo esses negócios errados aqui, mas eu estou em paz. Eu não estou mais falando com fulano, eu não o perdoo, mas eu estou bem, eu estou em paz. Não, eu estou vivendo uma coisa, um relacionamento aí oculto, uma bagunça na minha vida, mas eu estou em paz. Você já viu isso? Eu já vi muito isso. Eu odeio aquela pessoa, mas eu estou em paz. Ele lá, eu cá. Então quer dizer que porque eu estou em paz é de Deus? Eu fiz uma compra bizarra. Ferrei com a minha vida, com a minha família, mas eu estou em paz. Então tu tem algum problema. Você precisa de ajuda. Porque essa sua paz é perigosíssima. Mas não é verdade, gente? E não tem um monte de gente fazendo um monte de atrocidade e diz, eu estou em paz. Eu sinto paz. Tem até um texto bíblico, Felipe, que eu já li, que a paz que excede o entendimento, não sei o que, o coração de vocês. E vai vivendo. Como se o que o texto está dizendo é isso. Olha, que a paz de Deus seja o arbítrio do coração de vocês. Mas tem um negócio revelado, eu estou contra isso, que paz é essa? Tem um negócio que Deus já se posicionou, como é que eu estou fazendo uma coisa contrária a isso e eu estou em paz? Não existe. Não é possível isso. Tem o menor sentido. Eu já sei que é pecado, mas eu continuo fazendo, mas eu estou em paz. Não existe isso, cara. Se isso está acontecendo, o problema não é Deus, tá? O problema é você. Por isso que eu estou dizendo, o método é perigoso. É perigoso. E até para assuntos adiáforas, é perigoso esse negócio de sentimento. Sentimentos nos traem. Por isso nós precisamos cada vez mais buscar conhecer a vontade preceptiva, revelada de Deus. Cada vez mais. Por isso que há vários textos bíblicos nos direcionando a medita nesse negócio dia e noite, decora, repete. Medita, pensa nisso. Foca em conhecer aquilo que já está revelado. Por quê? Porque à medida que eu vou enchendo a minha cabeça, a minha mente daquilo que está revelado sobre Deus, eu vou conseguindo, com o passar do tempo, tomar melhores decisões para os assuntos que já são revelados à vontade de Deus e, inclusive, para os assuntos adiáforos. Porque eu vou adquirindo sabedoria para discernir o melhor caminho. Eu vou tendo métodos, critérios para discernir melhor. Então, de fato, qual seria o meio mais confiável para entender, discernir a vontade de Deus? Eu já coloquei ali como sugestão a Bíbliazinha, né?
Se é sobre Deus, tem Bíblia. A gente pode ler aquilo e conhecer mais, ouvir, sei lá como é que você consegue fazer aí na sua rotina. E aí tem alguns textos que podem nos ajudar a criar um sistema de critérios confiáveis que vão facilitar a nossa vida. Eu separei aqui alguns textos que vão nos ajudar. A gente vai ler esses textos, vamos tirar alguns critérios, que eu vou traduzir eles aqui como perguntas, que a gente precisa se fazer antes de tomar uma determinada decisão. Se é sim para tudo, muito provavelmente, aquilo não tem um problema algum em fazê-lo. Para assuntos, principalmente, adiáforos. Ok? Então, primeiro, o texto aqui está em 1 Coríntios, e foi escrito pelo apóstolo Paulo, e o principal objetivo dele era combater rebeldia, divisões e a falta de amor por conta do orgulho daquele pessoal dessa igreja. Então ele escreve para isso. Ele escreve no momento em que ele já tinha plantado essa igreja, ele já estava em uma outra cidade, e ele escuta os burburinhos de que aquele pessoal estava vivendo uma vida devassa, complicada. Tudo, do comportamento civil deles ao ambiente religioso, estava uma bagunça. Então, Paulo precisa orientar estes irmãos. Pessoal, vocês têm que voltar para um negócio sério aqui, para o evangelho, para a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo direciona aquele pessoal. Então, quando você olha para a carta, ela tem algumas divisões. Paulo começa a tratar primeiro ali dos conflitos que está havendo naquele contexto. Alguns líderes já passaram por aquela igreja depois do Paulo. Na ordem, Paulo, Apolo e Pedro, que na carta vai ser chamado Cefas. Mas é o apóstolo Pedro. E nessa ocasião, já tinha um grupo que estava, eu gosto mais do Apolo, eu gosto mais de não sei quem, eu gosto, não sei o quê, tu é de Paulo, é por isso que tu fala essas bobagens. Tu é de... Então tinha esse tipo de divisão, e aí Paulo tem que se posicionar e dizer assim, gente, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Vocês estão surtados, pô, não é possível. Não existe popstar no mundo cristão. Jesus é o centro da história, do universo, da nossa vida, da sua igreja. Beleza. E aí ele vai tratando de algumas coisas em relação a isso. Depois ele começa a trazer algumas respostas para alguns conflitos bem cabeludos que tinha naquela igreja. Por exemplo, tinha um cara que ele estava tendo um relacionamento sexual com a madrasta. Negócio bizarro. E todo mundo estava achando aquilo super normal, porque, afinal de contas, eles eram livres em Cristo. Olha só que doideira da bexiga. Era o contexto dessa igreja. Então, Paulo precisa se posicionar. Esse pessoal, ao mesmo tempo, eles estavam fazendo o seguinte. Eles tinham uma relação casual e estava tudo bem para o contexto da época. Só que o Paulo diz assim, mas vocês não pertencem ao sistema deste mundo, ao contexto da época. Vocês pertencem ao Senhor. Vocês não podem se unir sexualmente com todo mundo e ficar por isso mesmo. Não é assim que funciona o jogo. Quando você se une com alguém, você se torna uma só carne com a pessoa. E aí, como é que vai ser esse negócio? Só que eles faziam isso, principalmente porque naquela região tinha vários templos pagãos, mas tinha ali um templo para Afrodite e um outro para Apolo. E uma das culturas daquela cidade ali era, principalmente por ser portuário, o pessoal que vinha de fora aproveitava muito esse babado, que as sacerdotisas, inclusive os sacerdotes do templo, eles, a troco de uma pequena colaboração, eles cediam o seu corpo para o pessoal usar, como quisesse. E aí, homem com homem, mulher com mulher, variado, tudo junto, era mais ou menos isso. Esse é o contexto de Corinto. Por isso, quando alguém falava de prostituição, de pornografia, ou de relação sexual ilícita, eles transformavam o nome da cidade num verbo. Vou corintizar, sei lá, corintizar fica muito Corinthians, né? Mas é tipo isso. Vou corintizar agora, vou viver uma aventura aqui. Porque a cidade era uma referência disso. E aí o pessoal dessa cidade vai ser confrontado com o Paulo. Um outro aspecto que ele combate é a questão da liturgia deles, que era uma bagunça. Eles administravam muito mal isso. E começavam a colocar pedestal
nas habilidades espirituais que cada pessoa tem. E aí o Paulo vem e diz, olha, a habilidade espiritual mais importante é o amor. É isso que vocês devem focar. E aí tem aquela poesia linda, que foi o Paulo, e não o Renato Russo quem escreveu, né? Ainda, né? Se eu falasse, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, tá lá. Então foi o Paulo quem escreveu essa poesia maravilhosa, né? E ele trata ali da ressurreição dos mortos e de outros assuntos e encerra o contexto da carta. Então, o Paulo está escrevendo principalmente para um grupo, que eu vou dar o nome deles aqui, de libertinos. Não é libertários, é libertinos. Ok? São os libertinos. É a galera do tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ninguém é de ninguém. É tipo isso. E aí, no contexto da pequena parte ali de Corinto que eu vou traduzir aqui para vocês, o Paulo, ele está tratando de alguns desses assuntos, ele usa o mesmo sistema de admoestação, de correção. Então, no primeiro texto, que é 1 Coríntios 6:12, o Paulo diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Eu posso fazer realmente o que eu quiser. Agora, não me convém fazer tudo o que eu quiser. Né? No outro texto ali de 10:23, aí eu vou dissecar um pouquinho eles aqui para a gente ir avançando. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ele usa o mesmo sistema para falar. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E aí, como é que eu consigo traduzir, transformar isto aqui em conceitos? Mas antes eu preciso entender exatamente do que o Paulo está falando aqui. Então, olha só que negócio interessante. Olha o assunto, vê se só pela leitura do texto vocês entendem o contexto. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, então pensa, tem um pessoal que é povo de Deus, ele está comendo as comidas ali que o pessoal consagra os ídolos da época. Aí o Paulo está tratando disso. Sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é. E aí, esse é o tipo de coisa que é importante a gente destacar. O ídolo é o que, gente? Não, eu quero ouvir um negócio assim, bem escola, ensino fundamental. Um negócio bem forte e bem animado. O ídolo é o que, gente? Nada. E quando eu estou falando de ídolo aqui, eu quero que vocês entendam que a gente não está falando de estatuazinha, de não sei o quê. Não. É todo tipo de idolatria. O dinheiro é um Deus terrível. O dinheiro é o que, gente? Nada. Então, o que é o ídolo? É a projeção do meu coração para aquela coisa. Eu crio o meu Deus. E por isso, ele é o ídolo. Entende? Um ídolo é uma projeção do meu próprio coração. Sabe uma coisa interessante? Você tem como idolatrar a Deus. Olha que doideira, bicho. Como é isso, Felipe? Idolatrar a Deus, o Deus verdadeiro. É quando eu projeto uma coisa minha para o Deus verdadeiro, que ele não é. Baseado na minha percepção, na minha ideia de Deus. Ou seja, eu não estou relacionando com o Deus verdadeiro e revelado na Escritura. Eu estou relacionando com uma imagem que eu criei sobre Deus. Por isso, ídolo. O que está pegando? Mas está tudo bem? Ai, meu Deus. E agora? Está tudo certo agora? Agora minha voz ficou até mais bonita. Agora eu vou falar assim. Mas estão conseguindo entender esse negócio? Eu tenho como idolatrar Deus. Tenho como idolatrar minha mãe, minha esposa, meu filho, meu carro, meu trabalho. Por que não? O nosso coração é uma fábrica de idolatria. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Quando?
quando eu dou um valor, significado e importância para aquilo mais do que a Deus. Isso é complicadíssimo. Então, o ídolo, segundo o apóstolo Paulo, nada é. Então, o problema não é que a comida sacrificada a ídolo vai me fazer mal. Entende isso? Isso aqui foi oferecido a uma entidade, não sei o quê, não sei de onde. O ídolo é o quê? Nada. Não tem isso. Nada é. E que não há senão um só Deus. E o Paulo continua. Porque ainda que existam alguns chamados deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm este conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. Mas o ídolo é o quê? Nada. Então, Paulo, eu acho que está complicando aqui o meio de campo. Mas a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então a questão não é a comida. Por isso Jesus falou, o que contamina o camarada não é o que entra na boca, é o que sai. Porque o que sai da boca transborda do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Entende isso? Então, o apóstolo Paulo, ele está tentando trazer a lógica, a luz à cabeça desse pessoal. Versículo 8, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e não ganharemos se comermos. Tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum ser tropeço para os fracos, aos que têm a consciência mais fragilizada. Então, por que eu não devo fazer esse negócio? É permitido? Sim. Mas convém? Por quê? Por conta do fraco. E aí eu estava compartilhando essa história ontem com uns amigos, que a gente estava conversando sobre a IEB. E aí eu lembrei do momento do meu casamento. E eu e a Anayan, nós amamos espumante, vinho e muitas outras coisas alcoólicas, mas vamos ficar só no vinho. E aí vamos servir um espumante da Rio Sol, um negócio bacana para todos os convidados. Aí lembrei de um tio meu, recém-saído do centro de recuperação. Eu pensava no espumante e lembrava do tio. Nayan, acho que vai ser bico seco. Mas por que seria bom o espumante da Rio Sol, só para a gente brindar? Vamos brindar com Coca-Cola. Felipe, mas é o sonho, não sei o quê. Que sonho que nada, eu tenho que pensar primeiro no tio. Tem a ver com o meu sonho. Mas eu tinha muita vontade de ter aquilo, não interessa, eu tenho que pensar no tio. Você acha que é legal fazer isso? Você acha que eu não pensei várias vezes? É melhor não convidar o tio. Tudo se resolve, não é verdade? Imagina. Seria perfeito, casamento maravilhoso. Aquele Guaraná não seria Guaraná, né? A gente fez uma foto assim com algum, acho que foi com soda, sei lá o que foi aquilo. Né? Porque tem que sair na foto, né? Alguma coisa. Só que a gente não pensa nesse tipo de coisa.
Porque a gente não considera o outro, a gente não está nem aí para o outro, que o outro se exploda. Ah, mas ele é fraco, o problema é dele, ele que se fortaleça. Importa que eu estou bem, eu estou feliz, fazendo o que eu quero na hora que eu quero, da minha vida cuido eu. Cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum ser tropeço para os fracos. Então o apóstolo Paulo, ele está trazendo esse pano de fundo para escrever isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me tenha por escravo. Então, quando você pensar nisso, né, nessa lógica, eu quero que você comece a fazer um exercício para algumas perguntas. Então, antes de tomar uma decisão, você pensa, você considera, cara, beleza, é permitido, eu posso fazer isso, mas convém? Primeira pergunta, convém mesmo? Me é permitido, eu posso tomar esse tipo de decisão, isso não tem mal nenhum, não afeta absolutamente nada, assim, num plano maior, mas será que de fato isso me edifica? Constrói em mim uma pessoa mais parecida com Jesus? Ou pelo menos não afeta o meu crescimento de me tornar uma pessoa mais parecida com Jesus? Uma terceira pergunta importante, será que isso é escravizante? Ficou meio torto aquilo, não foi? Será que é escravizante? Será que isso não vai me dominar? Então aí quando você chega nessa terceira pergunta, você já decidiu um sim e não para um monte de coisa. Quero escolher um emprego, vamos lá, qual é o emprego? Primeiro, convém? Ah, convém, é um emprego bom, não sei o quê. Beleza, ninguém vai ter problema com nada. Ele me edifica? Claro, vai ser um emprego bom, vou melhorar meu currículo, vou ganhar um pouquinho mais, vai ser muito bacana. Mas é escravizante? É escravizante. Lá eu não tenho nem horário, nem para entrar e nem para finalizar. É a Deus dará. Ah, então se é escravizante, então é não. Entende? Aí fica mais fácil. Eu quero saber se fazer esta viagem no final do ano é da vontade de Deus. Então vamos lá, convém? Convém demais, minha família vai amar, todo mundo vai gostar muito. Vai ser fantástico. Me edifica? Com certeza uma viagem dessa, cara. É escravizante? É, porque depois eu não sei nem como é que vai ser o pagamento disso. Entende? Aí fica mais fácil a gente tomar determinadas decisões. E o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, ele continua ajudando a gente a tomar boas decisões e ter critérios melhores para fazer determinadas coisas. Olha só que negócio interessantíssimo que ele vai trazendo aqui para nós, no capítulo 10, versículo 24. Ninguém, pensando naquele contexto, deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E aí ele vai falando, mas se alguém disser, isso aí foi oferecido em sacrifício, o que Paulo diz? Aguenta a boca, não come, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, e não da sua própria, porque o ídolo é o quê? Nada. Não é porque foi sacrificado e aquilo vai me fazer mal, não é isso, entendeu? Mas é porque eu tenho responsabilidade para com o outro. E isso aqui é muito complicado. Porque a gente quer fugir disso. Fugir da responsabilidade para o outro. Então, uma quarta pergunta importante que a gente deve se fazer. É útil para outros? Então, vamos lá. Convém? Convém demais. Edifica? Muito. É escravizante? Não. Eu tenho todo o recurso para isso. Mas vai ajudar alguém?
Vai não. Vai atrapalhar, na verdade. Então é não. Então você já sabe a resposta. Mas eu vou assim mesmo. Então arque com as consequências. Lembra? O caminho mais curto, por vezes, é o caminho mais longo. Só que a gente se desconecta disso. A gente deixa isso para lá. E aí alguns libertinos, e aqui está algumas indagações deles, ele vai dizer mais ou menos assim para o Paulo, isso o Paulo prevê. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? É o libertino perguntando. Segunda pergunta do senhor irmão libertino. Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças a Deus? Isso não faz o menor sentido, Paulo? Então eu vou me privar minha vida disso? Aí vai fazer que nem um grupo de irmãos de uma outra igreja, essa aqui, graças a Deus, é uma igreja perfeita, não tem problema nenhum. De uma outra igreja que eu participei, era Semana Santa. Eu não sei como é que funciona na sua família, na sua vida, mas na Semana Santa, em geral, o pessoal come só frango e peixe. Eu não sei o que é isso, mas basicamente eles fazem isso. E dependendo de onde você está, é uma afronta absurda você comer um outro troço. É só peixe. É porque eu sou ruim desse negócio, eu não entendo direito. Mexeu com comida e dieta, eu só penso errado. Por isso que eu tenho a Nayan, né? Que é gastrônoma. É assim que fala, gastrônoma? É isso aí. Então, olha só que bizarro. Aí o pessoal só pode comer o quê? Peixe. Esse pessoal é muito infantil. Cadê na Bíblia que só pode comer o peixe? Não tem na Bíblia. Ele nunca fez isso. Pegou a churrasqueira, botou na calçada. Meteu as picanhas, os negócios. Ligou o som evangélico dele. Eu estou pregando o evangelho aqui. Você está entendendo a doidice, bicho? Mas não tem um monte de gente que faz isso? Isso aqui é consagrado. E é consagrado que nada. Eu vi lá naquela igreja que eu fui que o ídolo nada é. Come como se fosse nada. Não é assim que funciona? Esse pessoal que é supra-sumo da fé, tem um nome para você, se você é assim, é libertino. Você é uma pessoa libertina, amigo. Você é uma pessoa que não tem amor pelo próximo. Você não tem respeito pela consciência do próximo. Você não é um cristão mais poderoso, não. Você é uma pessoa desrespeitosa. Você é uma pessoa inconsequente. Você não tem empatia, amigo. Você não é uma pessoa elevada. Você é mais tóxico que eu. E olha que eu sou bem tóxico. Aprendi isso, cara. Eu não sei exatamente o que significa, mas deve ser uma coisa bem complicada. Porque tem uns amigos meus que quando querem me ofender dizem que eu sou tóxico. Você é mais tóxico que eu, cara. Tem noção? Porque você é libertino. E aí o apóstolo Paulo, ele está tentando trazer de volta a consciência pelo outro para esses irmãos. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que vocês têm para fazer? Qualquer outra coisa que vocês tenham para fazer, façam tudo para a glória de Deus. E aí, eu vou ter aqui a última pergunta. Glorifica a Deus. Aqui, gente, é o crivo fino, é o filtro assim fino. Sabe aquele filtro bem específico que a gente coloca nas nossas pesquisas? Eu quero um tênis tamanho 42, preto, da Olímpicos, na Centauro. Tá ali. Pá, aí vai aparecer 3 tênis. É um filtro fino. Para eu chegar assim no resultado que eu quero. Para eu ter pouca desculpa, pouca opção para eu escolher logo. Né? Para eu não ficar tipo num restaurante que eu fui recentemente, que o cardápio eram 3 páginas.
Nossa, Deus, o que eu vou pedir para comer nesse negócio? Tudo o que eu gosto. Então, para eu fazer um filtro bem feito, 5 perguntinhas. Convém? Me edifica? É escravizante? É útil para outros? Glorifica a Deus? Aí quando eu chego no final dessas perguntas e eu dou sim para tudo, aí fica fácil eu escolher. Porque o que eu escolher está bom. Se eu tenho 10 opções no final dessas perguntas aqui, eu posso escolher qualquer uma das 10. Qualquer uma das 10. Entende? Aí fica muito mais fácil a sua vida. Então, o Paulo vai trazendo essa coisa para Deus, porque ele está querendo dar um tapa de luva no pessoal dessa igreja. Porque olha o que eles fazem. Não se tornem motivo de tropeço. Porque eles estavam sendo. Nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Para ninguém. Assim como também eu, e o Paulo está se colocando, está se posicionando, assim como também eu, em tudo, eu procuro ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de outros, para que sejam salvos, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Assim como eu faço isso, assim como eu procuro o bem do outro, antes de tomar as minhas decisões, eu considero o outro, eu considero todos esses fatores, inclusive o outro, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Entende? O contexto é extraordinário. A ideia do apóstolo Paulo é extraordinária. Com estas perguntas, você vai ter uma vida muito mais fácil. Porém, às vezes, não é o caminho mais curto. Às vezes é o caminho mais longo. Então, diante da dúvida, de não saber o que fazer, eu vou subindo os degraus das perguntas. Vamos ler juntos? Me edifica? Escravizante? Aí quando eu chegar no final da escadinha, aí fica mais fácil. Aí tanto faz o que eu decido. Então, esse texto de Provérbios é muito útil para a gente, porque ele diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a disciplina e a sabedoria. Entende isso? Eu ignoro. Eu busco isso aqui. E eu sinto paz. E não é sobre isso. Talvez você não seja um cristão. Fechou. Mas se você usar esses princípios para a sua vida, mesmo não sendo um cristão, eu tenho certeza absoluta, que você vai tomar boas decisões na sua vida também. Muitos homens de negócio, profissionais liberais, hoje estão recorrendo aos princípios bíblicos para direcionarem suas vidas. Mas eles não são cristãos. É porque os princípios são abençoadores. Não é que você, por obedecer a Deus, simplesmente, embora isso aconteça, Deus vai te abençoar. Não, só executar aquilo já é abençoador. Só em você decidir perdoar alguém, você já está livre, você está liberto. Você está bem, mesmo sem ser um cristão. Olha só que doideira. Se você decide poupar mais dinheiro do que gastar tudo que você ganha, ou muito mais do que você ganha, você já vai estar bem, você já vai estar melhor do que a maioria. Você vai estar decidindo bem. São princípios bíblicos. Entende? Então, aqui é o caminho que a gente precisa percorrer
para tomar as melhores decisões. Mas nunca se esqueça, o caminho mais curto, por vezes, é o caminho mais longo, mais difícil. Mais difícil. Por isso, a vontade de Deus sempre é a melhor opção. E aí eu encerro esse raciocínio com 3 perguntas, e a primeira delas é para você pensar e se lembrar na sua cabeça. Você já sofreu consequências desastrosas por não ter critérios objetivos na tomada de decisão? Não tinha critérios. Era tudo muito assim holístico, né? Místico, sei lá como é que se chama. Eu já fiz umas bobagens. Muitas bobagens. Algumas delas não tem mais como voltar atrás. E tenho que lidar com as cicatrizes até hoje. Algumas, graças a Deus, passou. Ô fogueira. Ô fogueira que eu pulei. E talvez você está pensando nisso, ó. Já estou nisso, cara. Não tem mais como refazer aquele momento da minha vida. E você tem que lidar com isso todo dia. Se lamentando. E aí, o que você faz agora? Vou falar que nem um pastor amigo. Não está na Bíblia, mas podia. Não adianta chorar pelo leite derramado. Caiu? Sujou tudo? Tem como reparar? Não. Levanta, segue a vida. Felipe, mas é difícil, dói. Uma hora vai passar. Confia. E se não passar, você vai aprender a conviver com essa dor. Felipe, mas isso é muito duro de ouvir. Mas é a realidade. Tem coisas pelas quais nós não temos consolo. Só o tempo. Que cura? Não. Que faz a gente se acostumar. E a gente tem que se refazer, se reconstruir a partir daquilo. Fiz isso de errado? Entendi. Hoje eu sei que foi errado. Hoje eu sei por que foi errado. Eu sei que os caminhos que eu poderia ter trilhado naquela ocasião, beleza. Agora eu não faço mais isso. Agora vai ser diferente. O problema é que às vezes nós optamos por um caminho tolo de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Você já percebeu isso? Você tem um problema sério. E você se sente muito mal com ele. Toda vez que você faz essa atitude, te gera culpa, te gera mal, você fica estressado, ou fica choroso, não sei o quê. Aí você tenta mais uma vez, você tenta mais uma vez, você tenta mais uma vez, e tem o mesmo resultado. Cara, já está na cara que é o mesmo resultado, você vai ter que fazer diferente agora. Eu não posso fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Felipe, mas fazer de um outro jeito vai me custar muito mais tempo. É justo? É justo. Felipe, mas vai dar mais trabalho. É justo. Felipe, vai ser desafiador se eu optar por um outro caminho. É justo. Que muito custe aquilo que muito vale. Não está na Bíblia, mas podia. Entende? Às vezes é difícil mesmo. Abrir mão de uma coisa escravizante às vezes não é tão fácil. Eu tenho que tomar decisões como essa o tempo todo. Às vezes o que eu entendo que é útil para o cara, e eu estou vendo na Bíblia o que é o melhor, é o que tem que ser feito, o cara não interpreta aquilo como útil.
E eu vou fazer o quê? Eu vou ter que me manter na minha consciência. E vou ter que continuar. Uma segunda pergunta: você precisa tomar alguma decisão importante na sua vida agora, no momento que você está vivendo? Vai fazer do mesmo jeito como você sempre fez? Felipe, mas a maioria das vezes eu acertei. Parabéns. Você é um abençoado. Você é uma abençoada. Sortudo. Sortuda. Sem critérios, amigo, amiga, você vai ter que viver à mercê da lógica da música do Pagodinho, né, do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que a vida te entregar é lucro. Se você vive à mercê de suas afeições, emoções, desejos momentâneos, você tem que arcar com as consequências disso. Suas emoções nem sempre vão te levar para um lugar mais próximo de Deus ou para um lugar melhor. Então, quais critérios você vai usar para a sua própria vida a partir de agora? Eu te sugiro 5 perguntas. E eu tenho certeza absoluta que vai ser muito mais fácil decidir e, de quebra, discernir a vontade de Deus para a sua vida. A última: existe alguém, e agora eu quero que você deixe de pensar em você. Beleza, você tem uma decisão a tomar, você agora tem você pode tomar emprestado alguns desses critérios, se não conseguir fazer todos, mas qualquer coisa é bem-vinda, né? Você está no 0 ainda, né? Então você pode avançar aos poucos, quem sabe. Mas eu quero que você pense em alguém. Um amigo, um parente, sei lá, alguém. Às vezes até seu marido, sua esposa. Alguém precisa tomar uma decisão muito séria. Alguém precisa discernir a direção de Deus para a sua vida nesse momento, você sabe disso. Você conhece a realidade da pessoa. Só que você até hoje vive aquela vida assim, a vida minha é meu problema, a vida dele é problema dele. A gente tem muito isso, né? Que é um jeito muito fácil da gente administrar o nosso egoísmo. Eu não me meto lá, ele não se mete cá e fica tudo certo. Ninguém se mete na vida de ninguém. Isso é diabólico. A gente falou disso na semana passada, quando a gente tratou de conexões superficiais, não foi? Estratégia do capeta. Foi o que a gente falou no domingo passado. Se você não assistiu, vê lá no YouTube. Tem o negócio na íntegra, com piadas e tudo. Eu não tenho o direito de ver o outro prestes a cair no abismo e eu fingir que não estou vendo. Eu não tenho o direito. Felipe, mas a vida é dele, mas a responsabilidade é minha. Não sei se você conhece a história de Caim e Abel, você conhece? Em resumo, o irmão matou o outro. Por inveja, pecado, não sei qual é o motivo assim que a gente poderia categorizar brutalmente ali, o porquê, o que levou ele a matar o irmão. E aí Deus procura o assassino, Caim. Ô Caim, cadê o Abel? Aí Caim, se fosse nordestino, ia dizer, oxi. E eu tenho nada a ver com Abel? E por acaso eu sou guardador do meu irmão? Sabe qual é a resposta? Somos. Eu sou responsável pelas coisas que eu sei. Eu não sou responsável pelas que eu não sei. Eu não tenho como adivinhar os problemas que você está vivendo, as suas dores, as decisões difíceis que você tem que tomar na sua vida. Eu não tenho que adivinhar. A não ser que você me conte. Mas do momento que eu sei, eu sou responsável. E eu preciso fazer alguma coisa na sua direção. E você na minha. Por quê?
Porque no final das contas, somos guardadores uns dos outros. Essa é a lógica. A resposta de Caim soa obscena para Deus. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Quando você faz isso e se abstém de ser guardador do seu irmão, você é como Caim. E Caim é uma figura detestável na Bíblia. Por causa dos descendentes de Caim que vinham o dilúvio. Muita gente morreu. Bichos. Um monte de coisa ruim aconteceu no mundo por conta dos descendentes de Caim. A maldade de um homem destruiu milhares, talvez milhões de pessoas. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Esse é o pensamento de um Cainzinho contemporâneo. Por isso existe alguém prestes a tomar uma decisão importante que você poderia oferecer ajuda a partir dos critérios que você aprendeu hoje? Quantas pessoas poderiam ser poupadas de decisões tolas se simplesmente tivessem critérios para decidir? Hoje você tem a arma nas mãos. Ah, mas eu não considero esses todos critérios bons, então leva alguns. Mas tem muita gente se perdendo, destruindo sua vida, sua família. Por conta dos seus sentimentos, por conta de teologias das portas abertas, por conta de intuições, espiritualidades estranhas, uma paz estúpida no coração, que leva a pessoa a consequências desastrosas. E hoje você tem o remédio, você tem o antídoto, mas você também tem a vacina. E Deus quer te usar como guardador do seu irmão. E por que eu estou dando tanta ênfase nessa terceira pergunta? Porque isso destaca a nossa posição no mundo. Nós existimos no mundo para abençoar, com o nível de consciência que a gente tem. Se a gente sabe um pouquinho mais do que o outro, isso não deve posicionar o meu coração na arrogância, ou despertar em mim um sentimento de privilégio, mas deve despertar em mim um senso de responsabilidade, porque afinal de contas somos guardadores uns dos outros. E nós às vezes nos perdemos desta responsabilidade e colocamos desculpa, mas eu sou muito tímido, não sei o quê, e tantas outras desculpas que a gente inventa e vê o outro se esvairando pelos caminhos tortuosos da vida, se perdendo em meio a decisões estranhas, esquisitas, que nós poderíamos ajudá-los, tomá-los pela mão, tirá-los daquele caminho. Você é guardador do seu irmão. Nós precisamos resgatar isso. Conhecer a vontade de Deus não é importante só para você e para sua família. Só para aquelas pessoas que você gosta. Tem um raciocínio bíblico que é bem positivo. Se eu sei o que eu devo fazer e eu não faço, eu sou um criminoso diante de Deus. Eu não sou criminoso só pelas coisas erradas que eu faço. Eu sou criminoso por não fazer as certas. Muita coisa você já sabe que deve fazer, mas você se abstém, conscientemente, usando alguma desculpa arrogante, egoísta, tola. Mas certamente você será julgado, não por mim, estou aqui para te amar para sempre. O Senhor é o vingador de todos aqueles que o sangue deles estão nas suas mãos.
por aí vai. Esse é o projeto de Deus, que a gente vive essa realidade. O nosso coração é desastroso, é complicado. Às vezes é difícil a gente entender um negócio tão básico, tão simples. Porque a rebelião mora no nosso coração, então a gente tem que decidir pela não rebelião constantemente. Porque a verdade é que nós precisamos nascer de novo, ter um Salvador que molde o nosso coração, que transforme o nosso coração. Não é simplesmente a mudança de alguns hábitos na nossa vida. É Deus entrar em cena e tomar de conta de tudo. Sermos escravos dele, propriedade adquirida de Deus. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. E diante de tudo isso, eu quero te convidar a ficar de pé junto comigo e a gente dedicar esse momento ao Senhor. Você, sua vida, sua história. Talvez você tenha que olhar para trás e deixar lá o que ficou. Talvez você tenha que agora tomar algumas decisões para a sua própria vida e não é fácil. E agora com critérios eu não sei se fica mais fácil ou mais difícil. E ainda você tem os seus guardados, aqueles que vocês são responsáveis. Nós precisamos de Deus para responder positivamente cada uma dessas perguntas. Deus, obrigado, Senhor. Deus abençoe sua vida.